Livro Como Ficar Rico, de Cidinha C. Antônio, editora Academia de Inteligência, 2003. Prefácio. Todos nós almejamos a riqueza. Precisamos ter riqueza emocional, espiritual, social. Todos queremos ser ricos em saúde e em paz. Por outro lado, sabemos que o sucesso financeiro é fundamental. É preciso haver a realização de todos esses fatores, pois é esse conjunto que nos traz a harmonia e a felicidade que tanto desejamos. O estresse financeiro é uma das causas mais importantes na produção de conflitos psíquicos. Cuidar da saúde financeira é cuidar da saúde emocional e social. A autora retrata de maneira primorosa como a vida deve ser vivida. Seus exemplos inteligentes vêm ao encontro das necessidades dos nossos tempos modernos, tornando-se um guia para gerenciar nossa vida doméstica e financeira. O estilo usado é contundente e convincente, outras vezes divertido e bem-humorado, levando-nos a refletir sobre a maneira como estamos nos comportando diante de nossa vida financeira e mudando nossa mentalidade em relação aos nossos gastos e desperdícios. Este livro poderá ser utilizado como um manual de atitudes imprescindíveis a serem adotadas por todos aqueles que querem tornar-se ricos financeiramente. E mais do que isso, é um excelente material didático para ser usado na educação financeira de jovens e adultos. É interessante lê-lo, pois a cada capítulo o leitor se identifica com fatos e cenas ocorridos no seu cotidiano ou no de seus conhecidos. As regras deste livro devem ser seguidas, se não para ficar rico, pelo menos para viver muitíssimo bem. Introdução. Escrevo este livro para todas as pessoas, pobres, ricas, milionárias, bilionárias, adultas, jovens e crianças. Quem não gosta de saber como ficar rico e permanecer rico? Não existe ninguém na face da terra que goste de ser pobre. Até o moribundo, se chegarmos perto dele com dinheiro, viverá mais alguns dias ou horas. Até o considerado bobo, se lhe dermos dinheiro, sai correndo de alegria olhando o dinheiro em suas mãos. Os cegos pedem dinheiro, os mendigos pedem esmola. Tal é o valor desse metal. Escrevo tudo isso pois já passei por todas as situações e condições de falta de dinheiro e sei o que isso representa. Sou imigrante libanesa. Não há pior situação que aprender uma língua diferente num país diferente e todos rirem de você, principalmente nos idos de 1947. Os libaneses eram chamados de turcos e por onde eu passava na rua lá vinha o nome de Turquinha. Carregávamos, eu e meus irmãos, o estigma de que turcos comiam gente. Ouvir isso quando se tem 7 anos causa pânico. Depois de termos vencido em termos essa fase, outro golpe, a perda do meu pai ainda jovem quando mais precisávamos dele. Depois de sucessivas perdas financeiras e morais para toda a família, sem nunca reclamarmos da situação, partimos para a luta dura da vida. Com essa sequência de perdas, fui obrigada a partir para o mundo dos negócios, trabalhando honestamente dia após dia, de sol a sol, até os dias de hoje. Envolvida em tantos negócios e situações nas diferentes áreas, passo a vocês os princípios básicos, sem os quais ninguém ficará ou permanecerá rico. A formação da riqueza. O futuro de qualquer pessoa é determinado desde os primeiros momentos de vida, como foi gerada e como foi educada, até os 7 anos de idade. Esse período determinará o seu futuro. Se nesses 7 anos houver erros ou acertos na sua formação, no caso econômica, a pessoa será pobre ou rica, pois as crianças observam, entendem e gravam muito mais que os adultos, são mais inteligentes que nós, só que elas não se expressam, porque são pequenas e nós somos grandes. No final da década de 60, começou a transformação mundial com o movimento dos hippies. De lá para cá, os pais ficaram mais liberais e mais modernos, e com essa nova tendência de modernidade, nós ficamos mais flexíveis na educação de nossos filhos. A educação infantil, que é base de toda a nossa vida, ficou abalada. Não podíamos mais reprimir nada, pois poderíamos causar traumas futuros. A partir dessa época, começou o maior desastre da humanidade. Por quê? Porque é do pequeno que se faz o grande.
Ficou proibido bater nas crianças. No entanto, elas devem ser corrigidas quando necessário, pois aprenderão que na idade adulta, quando fizerem negócios errados, apanharão da vida, e que na vida há limites para tudo. Os mais antigos, as atuais fortunas, apanharam dos pais, levando surras homéricas e nem por isso deixaram de trabalhar e produzir. Antigamente, as crianças para ganharem um brinquedo tinham datas previstas, Natal e aniversário, olhe lá se isso existia. Hoje, os pais e avós não lhes dão o direito de sonhar, e lá estão presenteando, ou melhor, comprando a falsa felicidade da criança. Até as mais pobres têm dúzias de brinquedos e bonecas. Para quê? Elas não sabem e não querem mais brincar. Elas estão infelizes com tudo isso. É preciso mostrar às crianças as dificuldades de se comprar um presente e que o mesmo tem um custo, para que elas possam dar valor ao dinheiro. Os pais e avós fazem qualquer tipo de sacrifício para proporcionar-lhes viagens, roupas, brinquedos, lanches. Quanta bobagem, meu Deus! Deem-lhes apenas amor e carinho. Quando não puderem dar ou comprar alguma coisa, expliquem as dificuldades, para que elas aprendam que quando adultas terão essa dificuldade e outras muitas dificuldades. Não poupem de nada a seus filhos pequenos, para que adquiram resistência emocional para o futuro. Apenas amem e deem atenção a eles, e tudo virá por acréscimo. Dinheiro, este precioso tesouro. Tenho lido livros e livros sobre dinheiro, estudos e mais estudos sobre esse assunto, mas nunca a fonte da riqueza foi tão profundamente investigada como neste livro, que levará você a refletir e prestar atenção a tantos detalhes antes nunca observados. O dinheiro é tão importante que deveria ser matéria obrigatória nas escolas. A pobreza é tão avassaladora que nos leva à depressão, à bebida, às drogas, à prostituição, às brigas, à fragmentação familiar, aos presídios e, muitas vezes, até ao suicídio ou homicídio. Mediante todas essas consequências, faça deste livro sua Bíblia de prática diária. Recomende aos seus filhos, familiares e amigos, pois estará colaborando para um mundo melhor e mais feliz. Todos os seres humanos são dotados de inúmeros dons. Dons estes que podem levar ao sucesso. Veja quais são seus sonhos e parta em busca deles, sem medir esforços. Leia esse poema. É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias tristes em casa me esconder. Eu prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. Martin Luther King. 10 mandamentos para ficar rico. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Economizar, economizar e economizar. Pensar como rico. Não desprezar nenhum centavo. Amar o dinheiro e respeitá-lo. Ele não aceita desaforo. Escolher uma pessoa rica e tê-la como referencial. Quando estiver desanimada, lembre-se dela. Não reclamar de dificuldades nem da crise. Crise somos nós que a fazemos. Não escolher o serviço, fazer todos. Não invejar os ricos, tornar-se um deles. Não reclamar do governo. Governo é você. 2 frases que fazem parte da minha vida. Não empobreça os ricos, para que os pobres não fiquem mais pobres. Abraham Lincoln. Não pergunte o que o país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. John Kennedy. Só trabalhar e economizar não é o suficiente. É preciso ser inteligente e saber administrar o dinheiro. Não importa o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. Não importa o que entra. Por que agora está tão difícil juntar dinheiro e ficar rico? É porque os pais não ensinam mais os princípios básicos dentro de casa. É preciso ensinar seus filhos, desde pequenos, a trabalharem e a economizarem, pois caso contrário, eles serão pobres. Pai e mãe viverão para sempre? A base da riqueza começa em casa.
Como querer que seu filho, filha e netos venham a ter alguma coisa na vida se não aprenderam a andar com as próprias pernas e a conseguirem o que desejam com os esforços de suas próprias mãos? De uns anos para cá, tornou-se bonito uma mulher dizer que não sabe fazer um café ou fritar um ovo. Como uma moça dessas vai saber comandar uma casa se nem isso ela sabe? Lembrando-nos sempre de que as grandes fortunas começaram com as mulheres dentro de casa. Um moço que não tem noção de como guardar sua roupa, seus calçados, dependurar suas calças, como conseguirá organizar seus negócios? Hoje, o que vemos são rapazes, moças e crianças acomodados, deixando tudo para os pais, avós e empregados, não sabendo fazer nenhuma tarefa de casa. Essa geração não saberá fazer nenhuma economia, só saberá gastar o dinheiro dos pais e avós. É a geração da TV, computadores, cartão de crédito, shoppings, academias e viagens. Dessa geração não sairá nenhuma fortuna, pois não aprenderam os princípios básicos de economia. Dentro de poucos anos, só teremos pobres no mundo todo. Acordem, pais, coloquem seus filhos para aprenderem tudo, não tenham dó. É preferível aprenderem agora que vocês estão vivos para não chorarem mais tarde. Há quem diga, não quero minha filha ou mulher cheirando alho ou cebola. Cuidado, ela poderá, no futuro breve, não ter dinheiro para comprar perfume. Homem não precisa fazer o serviço de casa, mas precisa estar atento para as coisas erradas dentro do seu lar e chamar a atenção da esposa, dos filhos, cobrar determinadas tarefas e obrigações que eles podem e devem fazer. Vejo com frequência e com tristeza calcinhas e cuecas jogadas pelos cantos dos banheiros das casas. Isso prova que os pais são relaxados e desprezaram a educação dos filhos, além de ser isso vexatório. As crianças devem aprender desde pequenas tarefas básicas de limpeza, de economia e de trabalho, para darem continuidade quando jovens e depois saberem desenvolver um negócio quando adultos. Todas as crianças podem e devem ajudar os pais ou empregados dentro de casa. Vocês, pais, precisam cobrar dos filhos esses pequenos afazeres para, quando crescerem, terem o exemplo de organização. Quando tudo é muito fácil para os filhos pequenos, quando grandes partirão para o ócio, e do ócio ao vício. Os filhos têm que aprender a guardar suas roupas e objetos, limpar seu quarto, passar uma escova no sapato, arrumar seu armário, arrumar suas gavetas, dobrando suas roupas, arrumando seus livros, seus documentos, jogando fora o que não usam mais, pregar um botão de uma camisa ou blusa. Todas essas pequenas tarefas fazem uma grande diferença na vida pessoal e econômica. Um fato aconteceu com meu marido na cidade de Praga, Tchecoslováquia, quando estava hospedado no mais rico hotel, convidado para fazer uma palestra. Na última hora, foi colocar o paletó e caiu o botão. Chamando a camareira, para surpresa dele, ela disse que não sabia pregar o botão. Ele pediu linha e ele mesmo o pregou. Se ele tivesse só esse paletó e não soubesse pregar o botão, como ficaria um ilustre palestrante com o paletó nessa situação? Sabem o que ele me disse depois aqui no Brasil? É por isso que ela é camareira e continuará camareira. É preciso ensinar aos filhos todos os serviços e todas as tarefas possíveis para torná-los ricos, ensiná-los a economizar desde pequenos e a dar valor ao trabalho e ao dinheiro. Hoje em dia está mais difícil ficar rico, por esses motivos citados, que são os pontos básicos de riqueza. É importante lembrar a todos que o empobrecimento mundial é consequência da falta de princípios elementares. As opiniões dos economistas e administradores são muito bem-vindas, mas nós devemos parar e pensar que, se só consumirmos e não produzirmos, ficaremos pobres. É preciso produzir. Se tomamos dinheiro emprestado do FMI, é sinal de que estamos endividados. Se estamos endividados, é porque algo está errado. Quem tem dívida é porque não produz e consome mais do que ganha. Portanto, pare de gastar e vá produzir. Quando poucos produzem e muitos gastam, teremos menos. É a lei da matemática. Mais, menos, é igual a menos.
Caro leitor, acorde, desperte seus filhos, sua esposa, seus familiares e os seus amigos para essa realidade. Capítulo 3. Por que empobrecemos? Primeiro caso: pai rico, filho nobre, neto pobre. Segundo caso: pai fazendeiro, filho meeiro, neto retireiro. Terceiro caso: pai constrói, filho mantém, neto destrói. Esses três pais, rico, fazendeiro, constrói, começaram do nada e com o suor de suas camisas e o de suas esposas, trabalharam como pobres de sol a sol, juntando centavo por centavo, fazendo economia dentro e fora de casa. Pouco passeavam, pouco viajavam, vestiam-se modestamente, tinham as roupas necessárias para o dia a dia. Desconheciam ou evitavam o consumismo de hoje. Assim, eles iam subindo degrau por degrau, sentindo a dureza da vida, até que finalmente ficavam ricos. Quando eles tinham os filhos, estes desconheciam todo o sacrifício dos pais que, para poupá-los de seu sofrimento e das dificuldades, lhes facilitaram a vida, e aí tornaram-se nobre, meeiro, mantém. Esses filhos não suaram a camisa, não economizaram, nem pouparam, só gastaram. A segunda geração, que não poupou, só gastou, ficou menos rica. Os netos já pegaram a herança bem dilapidada dos seus pais. Ficaram pobre, retireiro, destrói. Essa é a terceira geração. Uma fortuna não aguenta 3 gerações. Não há nenhuma fortuna que dure se você só tira e não põe. Para você ser rico, é preciso seguir o exemplo desses 3 pais. Não ouse fazer o caminho inverso, pois estará fadado à pobreza mais cedo ou mais tarde. Eis o caminho certo. 1. Trabalhe bastante. 2. Poupe. 3. Gaste pouco. 4. Administre. 5. Economia e desenvolvimento de um país. Não tenha dúvida alguma de que você, somente você, é o culpado pela má administração da economia de sua casa, de seus negócios, de sua cidade, de seu estado e de seu país. Nós, eu e você, somos uma formiguinha. Se cada um fizer bem a sua parte em casa, no trabalho, na cidade, nas ruas, nos estabelecimentos, cobrando e respeitando direitos e obrigações, não haverá pobreza em nenhum lugar do mundo. Exemplificando de maneira simples, em toda casa existe um pai, uma mãe e filhos. Quando os pais trabalham, mantendo a casa limpa, com tudo nos devidos lugares, se são educados, carinhosos, pagam as contas em dia, cumprem com as obrigações legais, os filhos, vendo esses exemplos tão simples e maravilhosos, usarão isso como modelo e gerarão outras famílias nesses moldes. A educação dos filhos não se faz com palavras, e sim com exemplos. Serão gerações educadas, batalhadoras, produzindo para todos, gerando uma corrente. Esse é o princípio básico da economia e do desenvolvimento de um país. Mas o que está acontecendo hoje, no mundo inteiro? O que observamos são gerações que contam com recursos de pais, avós, de herança de gerações anteriores, e por isso o mundo está cheio de pessoas indolentes, desanimadas e preguiçosas. Esses seres não foram treinados para fazer trabalhos simples e depois lutarem por um posto mais alto, baseado em estrutura sólida de trabalho. A família é o exemplo principal e a base, mas, infelizmente, está falida. Bom, caro leitor, você perguntará: e agora? Coloque em prática todos os itens ensinados neste livro e você verá a sua vida prosperar.